Você sabia que a timidez nem sempre é uma fraqueza? Muitas pessoas vivem numa briga todos os dias por causa da timidez. Tem uma pessoa que eu acompanho que ela diz assim: eu não consigo ver a timidez como algo bom. Ela só me limita, ela só me atrapalha, ela não tem nenhum ponto que pode me ajudar de alguma forma. Você já pensou isso em algum momento? Como é que tu lida com a sua timidez? Eu imagino que se você chegou nesse vídeo é porque você sente algum grau de timidez e está buscando entender o que acontece contigo nesse quesito social. E que bom que você está aqui, porque aqui nesse canal justamente a gente produz muito conteúdo para te ajudar a se libertar dessas travas, para você poder se expressar do jeito que você merece e do jeito que você é. Eu sou a Karina Orso, sou psicóloga especialista em timidez e ansiedade social. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo, tem muito vídeo que vai te ajudar com tudo isso. Eu vou te contar aqui 2 relatos. Uma certa vez, uma paciente me disse assim, ela estava no momento de conhecer uma pessoa nova, né, no campo amoroso, e aí ela me falou sorrindo, né, com um certo brilho nos olhos, com certa alegria. Ela disse assim: Karina, eu senti timidez na hora que eu fui falar com ele, mas tu sabe aquela vergonha que você sente, que às vezes você baixa o olho, que você dá um sorrisinho meio sem graça, e aí depois você conversa ali com a pessoa. Foi isso que eu senti, mas eu senti algo natural. Não me importei com isso, não me atrapalhou isso. E tava tudo bem pra mim. O segundo relato, que também é dessa mesma paciente, é o seguinte: quando ela estava com um chefe, ela começou a se preocupar se ela iria ficar nervosa, se ela iria demonstrar que ela não era tão capaz, que ela não era tão boa. Ela começou a se preocupar muito com o julgamento do chefe, a tal ponto de não conseguir se expressar do jeito que queria, a tal ponto de ficar preocupada se depois ela iria ver de novo o chefe, a tal ponto dela começar a querer evitar o chefe, não querer conversar com ele, quando na verdade era importante para o crescimento profissional dela. Qual que é a diferença desses 2 relatos aqui que eu estou te falando da mesma pessoa? A diferença é como essa timidez agiu, é como a pessoa entendeu aquela timidez, é como ela se sentiu a partir dessa timidez. No primeiro caso, ela conseguiu entender que foi algo normal, ela estava conhecendo alguém, ela ficou mais envergonhada, ficou mais acanhada, e tudo bem se sentir assim. Já no segundo relato, ela estava se sentindo extremamente mal por ter ficado tímida, estava extremamente preocupada com o que o chefe poderia dizer e ela começou a evitar o chefe. Então, um sofrimento maior estava presente nessa segunda situação. Aqui a gente já consegue perceber exatamente qual que é a diferença de uma timidez normal, de uma timidez leve, que não necessariamente precisa prejudicar a sua vida, de uma timidez que começa a fazer você sofrer. Agora, tem um outro ponto. Eu trouxe 2 situações bem específicas, mas a gente também precisa pensar o quanto que esse segundo exemplo se repete na vida de uma pessoa. Pode ser que toda vez que a pessoa vai lidar com uma figura de autoridade, ela tem esse medo, ela tente evitar, ela sofre, não consegue fazer isso com leveza. Então a gente já percebe que existe uma frequência muito grande dessa situação se repetindo. Pode ser que ela fique às vezes um pouco mais acanhada, um pouco mais envergonhada, tente evitar, mas de maneira geral ela enfrenta, ela conversa e a vida dela segue. Aqui a gente já consegue perceber o que acontece em uma timidez excessiva. Ela gera um grau de sofrimento, ela se repete várias vezes numa mesma situação ou em diferentes situações e ela acaba gerando algum tipo de prejuízo. Às vezes são prejuízos maiores, às vezes são prejuízos mais escondidos. Maiores, eu já conheci pessoas que deixaram de trabalhar porque sentiam timidez.
tinham medo de conversar com as pessoas, medo de conversar com autoridades, medo de falar em reuniões, falar em público e saiu. Eu já conheci pessoas que deixaram de entrar na faculdade porque sentiam timidez. Eu já conheci pessoas que deixaram de se relacionar, de ter um relacionamento amoroso porque sentiam timidez. Aquela dificuldade era tão grande a tal ponto de travar dessa forma. Mas tem aqueles prejuízos que são mais sutis. A pessoa tem um emprego, a pessoa vai lá todos os dias naquele trabalho, porém ela vive tentando se esquivar ali. Eu não quero conversar com essa pessoa. O meu chefe tá me chamando. Mas será o que ele precisa? Tem que fazer uma reunião, meu Deus do céu. Eu não quero fazer uma reunião, então deixa que o meu colega faz. Aí a pessoa deixa de crescer, de aproveitar as oportunidades, de viver naquele trabalho. E isso pode acontecer também no relacionamento amoroso. Então a pessoa tá num relacionamento, mas ela evita conversas difíceis, mas a pessoa não consegue se posicionar, ela não consegue falar o que ela pensa, ela não consegue falar o que ela sente. Então ela fica sempre com tudo aquilo dentro dela, e de repente ela fica estressada, dela acaba falando demais, aí ela se arrepende, vem culpa. Você percebe que nesses últimos exemplos aqui, os prejuízos eles são mais sutis, mas eles também existem. A timidez excessiva, ela faz com que você tenha pequenos prejuízos diários que vão se somando ao longo da tua vida, ou prejuízos mais evidentes, maiores. Você se identifica com alguma dessas questões aqui que eu estou trazendo para você? Coloca aqui nos comentários, me diz o que está acontecendo com você. Eu gosto muito de poder ler os comentários, porque assim eu consigo trazer conteúdos mais assertivos, que vão te ajudar exatamente naquilo que você está vivendo nesse momento. Agora que você já entendeu o que é essa timidez mais excessiva, que também pode ser chamada de ansiedade social, eu quero que você pense. Você acredita que isso está acontecendo com você? Você acredita que você está sofrendo por causa da timidez? Que você está agindo, às vezes tomando decisões a partir da timidez? Que você está deixando de viver alguma coisa por conta disso? Que você está se limitando de alguma forma? Se a sua resposta for sim, eu quero te dizer uma coisa que é extremamente importante. Olhar para você com raiva, ou com tristeza, com culpa, vai deixar você mal. E esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para você poder entender o que está acontecendo contigo, para você descobrir que apesar do que você está sentindo agora, você tem potencial e você pode mudar essa realidade na sua vida. Você pode olhar para você com mais cuidado e ao invés de ficar brigando contigo e com a tua própria timidez, dizer, ok, eu reconheço o que eu tô sentindo, eu reconheço que é algo delicado, é difícil para mim, mas eu posso entender e seguir e mudar pequenas atitudes ao longo do meu dia a dia, cuidar de mim, viver apesar da timidez. A timidez, ela é só um sentimento. Ela não precisa definir você. Ela não precisa te direcionar. Quanto mais a gente briga com essa timidez, mais dificuldade a gente tem de agir. Agora, quando a gente aceita, quando a gente cuida, aí sim eu posso me libertar de tudo isso, de toda essa culpa, de toda essa tensão, de todo esse medo e agir. Ser eu mesmo, apesar da timidez. E se você precisar de ajuda nesse caminho, é só você clicar no link aqui da descrição e você pode conhecer a nossa terapia especializada em timidez e ansiedade social. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo que você já pode assistir agora.